Vamos lá. Pai querido, amoroso, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por lançado, estamos aqui para louvarmos e agradecer a você, Senhor, pela cidade, Senhor, pelas bênçãos derramadas na semana, obrigado também pelas lutas que o Senhor venha estar conosco nesse sábado para nos delegarmos no Senhor. Quem sabe que o Moisés possa falar para conosco, que o Senhor possa falar através dele. Esteja com aqueles que ainda não chegaram, esteja envie os nossos anjos, o Santo Espírito para estar na mente e no coração de cada um. Só bênçãos que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paramos onde a última vez que eu não lembro? 8? Paramos no 8 ou vamos fazer 8? Ok. O 8 é chatinho. Mais alguém que tá a primeira vez? Só os 3, né? Só, né? Os outros já são todos de casa. Só para avisar vocês 3, antes da gente começar a classe, a gente está estudando, por causa de uma pergunta que surgiu no Nada a Ver há algum tempo atrás, a gente resolveu estudar, a partir daquela pergunta, todas as sextas-feiras, na introdução do Nada a Ver, um capítulo do livro de Apocalipse. Então hoje é o capítulo 8, só para vocês saberem o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Posso ler? Os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome desta estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou um absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ok. Vamos lá. Primeira coisa a respeito desse texto. Quando a gente abre o texto do último selo, há uma parada na história do que a gente está vendo até então. É como se você tivesse um recorte temporal no livro de Apocalipse para voltar toda a história de opressão que o povo de Deus passa ao longo da história até o fim da história, quando a gente chega no 7º selo. Então é como se abrisse um recorte temporal ali no texto
e fosse olhar para tudo o que aconteceu dentro do cristianismo em todas as eras, assim como a gente já fez no capítulo 2 e 3, olhando o cristianismo ao longo das 7 igrejas, e fez a mesma coisa olhando os 7 selos. Por uma terceira via, João vai contar uma parte dessa história, olhada a partir das situações que ocorrem nos impérios opressores ou nos poderes opressores contra o cristianismo. Então, esse recorte dos 7 anjos, as 7 trombetas que aparecem aqui, diz respeito ao que aconteceu ao longo de toda a história cristã com os opressores do cristianismo. De que maneira eles foram assolados por Deus ou pelos poderes por intermédio de Deus, para que não extinguissem ou não eliminassem completamente toda a história cristã, todos aqueles que eram fiéis dentro do modelo cristão. Então, essa história relatada aqui, ela é a recuperação do período histórico, principalmente da época pós-apostólica, medieval, até a chegada do último dos selos, do 6º e 7º selos, na visão do capítulo 7. Então, olhar para isso é olhar um pouquinho para a história geral, relembrar algumas coisas da história geral em relação a esses povos. Primeira coisa interessante, você vai reparar que sempre o anjo fala a respeito da terça parte. Por que ele fala a terça parte da terra, ou por que divide a terra em 3 partes? Se a gente olhar para a história antiga, o que você vai encontrar a terra dividida em 3 grandes segmentos, que eram os segmentos conhecidos daquela época: a Europa, a Ásia e a África. Isso era a história da época, essa era a terra ou a geografia da época dos tempos de João. Então esse relatório, a terça parte, ele sempre está abordando um desses territórios, um desses locais onde a história está acontecendo. Então, se a gente pensa a Europa, a gente está falando Roma como capital, a região ocidental romana. Se a gente pensa a Ásia, o recorte oriental do modelo, tendo como capital Constantinopla, Império Bizantino. Se a gente olha a África como desenho, a gente está pensando em Cartago e toda a região norte África, que se olhar lá para frente vai ser a região de conflito Roma-Egito, olhar mais para frente vai ser a região de conflito vândalos ocupando aquele território norte da África. Então, esse é o território conhecido para o período específico aí do texto. Daí o fato da gente falar em terça parte da terra. Então não é à toa que a terra está dividida nessa forma na visão de João. Está resgatando esse fenômeno. Então, se você olha a sucessão do Império Romano, também você vai ver a sucessão do Império Romano dividida em 3 pedaços ou em 3 partes. Você vai ter Constâncio com a Ásia, vai ter Constantino II, que fica com a Europa, vai ter Constante, que fica com a Itália e a África. Também a mesma história se repete se a gente vai alongando esse período histórico. Olhando especificamente para as trombetas, elas vêm numa referência histórica, ou seja, numa sequência dos fatos históricos principais desses imperadores ou dessas estruturas em relação ao cristianismo. O primeiro bloco dessa história tem a ver com Alarico e os visigodos. Então, nós estamos lá perto do 4º e 5º século da era cristã. Então surge um anjo que tem uma referência a esse período, que é o primeiro dos anjos, a primeira trombeta tocada, ou quando Alarico com os visigodos vai lá, o primeiro grande inimigo de Roma, e tenta atacar Roma, e ataca Roma. Então essa é a primeira referência que a gente tem de intervenção externa contra o opressor. Então o principal opressor do cristianismo no 1º, 2º e 3º séculos, Roma, Império Romano, é o principal opressor que a gente tem dentro do modelo cristão. Como é que Roma recebe o primeiro dos castigos daquelas 7 trombetas? Alarico é o primeiro que vem nessa história e ataca o modelo romano até que cai a estrutura romana em 476. Então vem uma série de batalhas que vem desde aqui atrás do 4º século até a queda completa do Império em 476. Então essa é a primeira intervenção externa sobre esse modelo. Aí você vem na sequência do texto, aparece o segundo anjo que toca a trombeta, ele foi lançado no mar uma morte como ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. E aí morre a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios. Então, se a gente olhar essa segunda fase de intervenções, você vai ter Genserico e os vândalos, que é a segunda parte do bloco. Lembrando que os vândalos são aqueles que vão invadir a parte sul do reino romano,
principalmente a parte norte da África. Então, é o segundo bloco desses ataques. Então, o primeiro ataque vem na terra, o segundo vem pelo mar, na Guerra dos Germanos de Genserico, o rei dos Vândalos, atacando Roma. E eles atacam Roma pelo outro lado. Então, enquanto os visigodos vêm da parte ocidental para Roma, os vândalos vêm da parte sul para Roma, atacando pelo mar. Por que razão? Eles estão aqui no norte da África, atacando pelo mar Mediterrâneo, chegando à parte sul do que era a Itália, ou o fundo da bota aqui, entrando para essas batalhas. Então, essa é a guerra dos vândalos. Dentro dessas guerras dos vândalos, você vai ter o roubo pelos vândalos dos candelabros dourados de Tito, só para fazer referência ao professor, saqueados do Templo de Jerusalém. Também é dentro desse período que você vai ter a grande destruição dos navios, né? São 1.113 navios destruídos nessa batalha, e mais de 100 mil homens que foram mortos nessa invasão. Então, daí a referência de que a terça parte dos navios e a terça parte do mar estava banhada em sangue. A batalha acontece dessa forma, e na destruição desses navios há toda a situação do sangue que se espalha dessa batalha. Então, a descrição é a parte desse período. A terceira trombeta que vem são os hunos. Átila